assistam ao vivo, tá? A gravação, ela é importante, é legal e tal, mas ao vivo requer mais esforço. E porque requer mais esforço, tem mais luz. Então, a luz que a gente recebe por estar participando ao vivo é maior do que a luz que a gente recebe quando assiste a gravação. Professor, eu só consigo assistir a gravação. Ué, o problema é seu, não tenho culpa. Você tem que fazer algum esforço também para tentar, pelo menos uma vez na sua vida, assistir a aula ao vivo. O professor está afiado hoje. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Resumo da paraxá da semana, tá bom? Resumo da porção de Ekev. E será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou aos teus pais. Falando das promessas, da promessa de Deus para com os israelitas, tá? Esse é o primeiro verso. Agora vamos ao resumo, do que fala essa porção de forma resumida, tá bom? Então, Ekev, a porção de Ekev, começa com Moisés, com Moshe, encorajando os filhos de Israel a confiar em Deus e nas maravilhosas recompensas que o Criador vai dar para o povo se eles guardarem os mandamentos da Torá, tá? Então, primeira coisa, existe uma promessa, tá? Não é uma promessa que o professor faz, não é uma promessa que... não, é a promessa que Deus faz, o Criador, ele próprio, de que se você guardar os mandamentos, você vai ser recompensado, você vai ter recompensa. Um dos princípios da nossa jornada, da nossa caminhada, um dos princípios do nosso caminho espiritual é justamente essa questão de recompensa e punição. Você tem que entender que existem as duas coisas. Se você cumpre a palavra de Deus, se você cumpre os mandamentos de Deus, então você vai ter uma vida boa, você vai ter uma vida, sabe, equilibrada. Agora, se você for contra essas mesmas leis, essas mesmas regras, então, Hasbe Shalom, o que vai acontecer é que você vai colher problema. Só que você precisa entender uma coisa muito importante. O que significa isso? O que significa eu vou cumprir e aí só vai acontecer coisa boa comigo? Vou dar um exemplo. Você vai cumprir, você acabou de cumprir uma mitzvah. Aí você saiu do lugar que você está, e aí você bateu com o dedinho do pé na ponta do sofá. E aí você vai sentir uma dor gigantesca. Aí você vai lembrar do que o professor falou, mas aquele professor é um mentiroso, porque ele falou que se eu cumpro os mandamentos da Torá, só acontece coisa boa comigo. Eu acabei de cumprir um mandamento, e eu bati o meu dedo aqui no sofá e agora estou sentindo dor. Então isso que ele está falando não é correto. Parece um exemplo bobo, gente, mas tem muita gente que pensa dessa forma. Por quê? Porque acha que o fato de cumprir mitzvah significa que a pessoa não vai ter mais problema, significa que a pessoa agora não vai ter mais desafio, não vai ter mais problema nenhum, não vai mais bater o dedo do pé na ponta do sofá, não vai ficar com raiva, não vai ficar bravo. Não, a pessoa acha que não vai acontecer mais nada disso. Quando não é isso, não é isso. Quando a gente fala que ao cumprir os mandamentos de Deus, você vai ter recompensa. Qual que é essa recompensa? Qual é a recompensa? Alguém aqui gostaria de dar uma opinião sobre o que é essa recompensa? Pode falar, Dani. O que significa você cumprir os mandamentos e receber uma recompensa? E eu acabei de dar um exemplo. Mundo vindouro. Recompensa no mundo vindouro. Legal, ótimo. Essa é uma das coisas. É uma das respostas. Você tem que saber que a verdadeira recompensa da mitzvah que você cumpre o fruto que você vai colher disso, a recompensa disso, você vai colher no mundo vindouro. Você vai colher no mundo vindouro. Agora, a gente pode ir mais fundo ainda nessa história. A gente pode ir um passo além disso, tá? O que é o mundo vindouro? Agora, em termos, vamos dizer assim, de consciência. Mundo vindouro, em termos de consciência, e para a gente poder trazer isso para o nosso mundo aqui e agora, né? Para o nosso dia a dia. Porque, de novo, a Torá, ela ensina para a gente todos esses ensinamentos, todas essas coisas, para a gente poder viver o nosso dia a dia também. Sem dúvida nenhuma, a ideia de você cumprir a mitzvah e a recompensa que você vai receber no mundo vindouro, isso é óbvio, tá? Isso é realmente real. Agora, o que é o primeiro? Vamos entender o mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? O mundo vindouro é um estado de existência em que a dúvida em relação à existência de Deus, de Akadosh Baruch Hu, não existe. O que é o mundo vindouro? É um mundo de plenitude, é um mundo de completude, é um mundo de shalom, de paz, é um mundo de completa conexão com o Criador. Esse é o mundo vindouro. Ou seja, é uma realidade em que a dúvida não vai existir. Vejam, todas as coisas que a gente faz e que são negativas,
a gente só realiza ações negativas, e eu já expliquei isso em outras ocasiões, em outras aulas. A única razão é porque a gente tem dúvida. Dúvida do quê? Da completa providência divina. Em outras palavras, de que Deus está por trás de tudo. Tudo, literalmente tudo. Até das coisas que a gente julga serem péssimas. Deus está por trás daquilo. Na verdade, eu digo, Deus é a causa daquilo. Essa é uma das lições mais difíceis de entrar na nossa cabeça. Mas a verdade é que o motivo do porquê nós tomamos decisões errôneas, né? Como consequência, a gente acaba colhendo dor, causa e sofrimento, é porque a gente tem dúvida. A gente tem dúvida, nos falta emuná, nos falta certeza. Essa é a razão. Então, o que é o mundo vindouro? O mundo vindouro é uma vida em que o que domina é essa plena certeza na luz. Se, por um lado, o Olam Hazé, o que é o Olam Hazé? O Olam Hazé é o mundo que a gente está. O que predomina nesse mundo que a gente vive? O que tem um peso maior? É a dúvida. Se a gente pega o nosso dia, tá? E aí você começa a ver as coisas que aconteceram. Na verdade, a pergunta é muito simples. Hoje você viveu com mais certeza no Criador ou com mais dúvida? Se você ficou estressado, se você ficou chateado, se você ficou ansioso, se você ficou triste por alguma forma, significa que você conectou com a ilusão de que o Criador não está presente. Porque se você vive com a certeza da providência divina, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para raiva, não tem espaço para ansiedade, não tem para nada disso. Porque você sabe que Deus está com você, porque Deus está por trás de tudo que está acontecendo. Então, o que é o mundo vindouro? O mundo vindouro é essa a realidade, onde a dúvida da existência e da presença constante do Criador na nossa vida é algo constante, ininterrupto. Esse é o mundo vindouro, ok? Por isso é dito que a recompensa da mitzvah, que a gente cumpre, a recompensa dela, faz perfeita, muito bem, Arão. A recompensa é no mundo vindouro. Agora faz, inclusive, mais sentido para a gente, mas voltando ao que a gente começou a nossa aula. Você cumpre a mitzvah. E aí é dito, né, que você vai ter recompensa. Mas o segredo por trás dessa recompensa é que você tem a possibilidade de, por meio do cumprimento dos mandamentos de Deus, entender que essa topada do dedão na ponta do sofá é algo que faz parte da providência divina. Então você não enxerga essa dor, essa topada do dedo que você deu na ponta do sofá como algo ruim. Esse é o ponto. Essa é, vamos dizer assim, essa é a verdadeira recompensa por você cumprir uma mitzvah. Professor, oi. Porque aí, na verdade, você começa a experimentar mais, né, a questão do mundo vindouro. Você começa a experimentar agora. Muito bem. Você já começa a experimentar hoje aquilo que te aguarda no mundo vindouro. Entendeu? Ou seja, o cumprimento das mitzvot tem como objetivo fazer com que a gente perceba a presença de Deus em tudo, literalmente em tudo que acontece com a gente. As pessoas que a gente conhece, os conflitos que acontecem. Pode falar, Aaron. Hoje o pessoal está participativo, que bom. Até mesmo porque mundo vindouro não necessariamente vai ser minha próxima vida, porque se eu continuar do mesmo jeito que eu estou hoje, eu vou reencarnar, e quantas vezes for necessário, eu não vou estar nessa consciência, né, que você está falando, né? Exatamente. E isso, na verdade, acontece, assim, quantas vezes na nossa vida parece que muda o cenário, mas as situações são as mesmas, né? Quantas vezes, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa mora numa casa, aí os vizinhos dessa pessoa são pessoas, assim, realmente muito negativas e tal. Negativa, arruma confusão por qualquer coisa, ou, sei lá, tá sempre fazendo fofoca e tal. Aí, um belo dia, a pessoa decide mudar de casa. Ah, vou mudar de casa, vou para um ambiente melhor, não sei o quê, blá, muda de casa, uma outra casa, outro bairro, outra cidade, outro país, não sei, qualquer coisa. Só que ela chega nesse novo lugar e os vizinhos dela se comportam igual aos da casa anterior. Ou então, sei lá, se a gente for levar para a esfera de relacionamento, a pessoa tem um primeiro relacionamento tal, não dá certo, termina. Aí fica um tempo solteiro, aí começa um novo relacionamento, passa um tempo, começa tudo bem, depois ela percebe que é o mesmo tipo de caráter que ela se envolve. Uma pessoa com características emocionais parecidas com ao anterior. Alguém já viu isso acontecer? Por que isso acontece? Porque a pessoa não aprende a lição. E normalmente essa lição está relacionada com o nosso próprio ego. Sempre está relacionado com o nosso ego. Então, a porção dessa semana começa com a promessa de que se a pessoa observa os mandamentos, né? Moisés, ele encoraja os filhos de Israel a confiar em Deus,
Aqui a palavra confiar em Deus e nas recompensas que o Criador dá, caso esses israelitas guardem a Torá. O que significa guardar a Torá? Significa você nascer venishma. O que é nascer venishma? Você ouve e cumpre. São duas coisas. Você aprende sobre e você coloca em prática. Nascer venishma. Ouviremos e faremos, né? Ou faremos, né? Não importa. O que importa é você aprender sobre os mandamentos e fazer com que a sua vida esteja sendo regrada, baseada nesses mandamentos. Agora, qual que é a recompensa disso? Qual que é essa promessa? Qual que é essa recompensa maravilhosa? A recompensa maravilhosa não é o carro que você vai ganhar, não é a dívida que você vai quitar, isso não é a recompensa, não é o emprego que você vai conseguir, não é nada disso. Como que a gente sabe que não é isso? Porque muitas vezes na vida da gente, algo que começa muito bom, depois fica péssimo. E algo que começa péssimo, fica muito bom depois. A pessoa, às vezes, está desesperada procurando um emprego. E tal, não sei o quê, não é? Está com dívida, precisa pagar conta. Aí o que acontece? Um belo dia ela é chamada para entrevista de emprego. Ela vai na entrevista de emprego, preenche tudo, entrega lá o currículo tal, faz a entrevista, passa na entrevista de emprego, consegue um emprego. Como que essa pessoa se sente? Se sente bem, se sente abençoada, recompensa. Poxa, Deus me deu uma bênção. Depois de tanto tempo desempregado, agora eu consegui um emprego. Aí ela começa a trabalhar, a primeira semana, uau, que luz maravilhosa, um emprego que eu estava querendo e tal. Passa um mês, já não é tão bom assim. Já o emprego, o chefe é chato, o chefe pede para ficar até mais tarde, ou tem um colega no trabalho que já está incomodando, e aí o colega do trabalho torce para outro partido político, diferente do seu, né, e tal, já tem outro candidato que ele quer e tal. Aí o emprego já não é aquele lugar maravilhoso dos sonhos que ele tanto apreciava quando ele começou. Aí você pergunta, poxa, mas é ou não é uma bênção o seu emprego? Você tem que decidir, né? O Criador fala, você está me deixando maluco. Primeiro você fala que quer o emprego, aí você consegue o emprego, aí você fica feliz. Aí passa um tempo, você já odeia o emprego, as pessoas e tal. Então, a recompensa, amigos, é isso que realmente a gente precisa mudar. A recompensa não são as coisas físicas que ocorrem. A recompensa não é aquilo que a gente ganha fisicamente, não é nada disso. Essa não é a recompensa. A recompensa é a completa ciência, a completa consciência de que esse emprego que você conseguiu, ou o colega de trabalho que torce para um outro partido diferente do seu, tudo vem do Criador, tudo vem do Criador, tudo vem da luz do Criador. Essa é a recompensa, é você ter certeza que tudo que acontece na sua vida é a luz, é o Criador, é Deus por trás, é a plena certeza. E aí, por conta dessa certeza, você não descabela, você não perde a paciência, porque você tem essa certeza absoluta que o Criador está por trás de tudo aquilo que está acontecendo no seu trabalho, na sua família, no seu emprego e tal. Você não tem problemas, você não tem dúvida, você não tem estresse, porque se você sabe que o Criador está por trás de tudo aquilo que está acontecendo, então só pode ser bom aquilo que está acontecendo. Fala, Maria. E eu acho que vai sentindo também, você vai sentindo isso, né? A completude, sabe? Eu acho que você vai se sentindo mais completo, eu acho. A gente para de sentir aquele vazio e vai se sentindo mais completo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu queria realmente começar a aula de hoje trazendo para cada um de vocês essa ideia, essa consciência, que na verdade é a coisa mais importante. A gente não cair no erro de, muitas vezes, esse erro, né, é um resultado da nossa própria conexão com o nosso ego, de que cumprir os mandamentos de Deus significa que o que eu quero que aconteça comigo, vai acontecer comigo. Então imagina que, sei lá, eu sou uma pessoa solteira, e aí tem uma pessoa que eu tô de olho, que eu quero namorar, tá bom? Aí o que eu faço? Eu pego o Zohar, eu pego a Torá, e falo, não, eu vou fazer uma meditação, eu vou estudar para conquistar aquela pessoa, porque eu vou estudar a Bíblia, vou estudar a Torá, porque aí Deus vai ver que eu mereço aquela pessoa, e aí ela vai me dar aquela pessoa. Isso é bruxaria, isso é magia negra. Não é isso, não é isso que você, não é isso. Você não tem que pensar desse jeito, porque, mais uma vez, o mundo aqui é uma ilusão. O que no começo é bom, depois fica ruim. O que é ruim, depois fica bom. Se a gente está desconectado do Criador. Agora, se a gente está conectado com o Criador, tudo vai ser sempre bom, não vai ter ruim. Não tem ruim. Cheguei atrasado no trabalho hoje por causa do engarrafamento, isso foi bom. Peguei resfriado,
também é bom. Ah, foi assaltado, ótimo. É coisa de louco, é coisa de pessoas que vivem em outro nível. Você não fica, nada tira você do seu equilíbrio. Por quê? Não é porque você é uma pessoa passiva, não é porque você é uma pessoa mole, não é. É porque você sabe que por trás desses eventos é a luz do Criador, é a luz do Criador que governa todas as coisas. Se você acredita em Hashem, se você acredita em Deus, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Agora é a parte mais chocante da aula. Esse pensamento, esse nível de ashkafá é um termo hebraico para mente, pensamento, ou ideia, ou ideologia também pode ser, tá? Ashkafá, palavrinha nova em hebraico. Esse modo de operação da mente, em que eu acredito e sei que Deus está por trás de tudo que acontece na minha vida e no mundo, é o básico. Isso é o básico do básico. Vocês entendem o que eu estou falando? Esse pensamento de que Deus está por trás daquele camarada que me irrita no trabalho, Deus está por trás. Deus está por trás do resfriado que eu peguei. Deus está por trás daquilo que a minha esposa falou para mim hoje mais cedo. Deus está por trás do que o meu filho falou para mim mais cedo. Deus está por trás do porquê essas pessoas que estão aqui assistindo aula estão aqui hoje. É Deus a força que fez com que vocês viessem assistir essa aula aqui. E o mesmo Criador está falando todas essas coisas que eu estou falando aqui para vocês também. Em Od Milvado, o Criador está por trás de tudo. Esse pensamento, essa consciência é o nível básico. É o ponto de partida. É daqui para cima agora. Entendeu? Ficou claro? É isso. Esse é o nível de entrada, de quem aspira a algo ainda maior em termos de conexão com Deus. Dons espirituais, capacidade, sabe, de ter mais clareza, enfim, conectar com energia de milagre. A pessoa quer um verdadeiro milagre, e a base tem que ser sólida. Não tem que ter dúvida. Só que aí vem o teste, porque aí vai acontecer algo que vai mexer com os seus botões, e aí vai acontecer o quê? Você vai ter dúvida. Você vai ter dúvida, porque aí você vai perder a cabeça. Você vai ficar chateado, você vai ficar irritado, você vai ficar achando que a pessoa está querendo te passar para trás, você vai ficar achando que a pessoa... Entrou a dúvida. Então, o Criador está em tudo, mas ali Deus não está. Ali naquela pessoa, o Criador não está ali, ele não gosta. O Criador não fica ali. O Criador só fica daquele lado. Daquele lado ele não está. Não existe isso. Não existe isso. E aí, onde é que está o nosso crescimento? O nosso crescimento está justamente nesses lugares em que a gente acha que o Criador não está. É nesses lugares, vamos dizer assim, é o que falta para a gente revelar um verdadeiro milagre na vida da gente. O que vai fazer a gente revelar, assim, coisas fora do normal. O que é um milagre? O milagre é aquilo que está além do natural. É o sobrenatural. Isso é um milagre. Onde é que a gente vai encontrar o sobrenatural? Naquele lugar que a gente acha que Deus não está. Porque o natural do nosso ego é fazer o quê? Ah, não, aquela pessoa não está conectada com a luz, ou aquele cidadão não está conectado com Deus, Deus não gosta de estar ali e tal, não sei o quê. Não! Deus está em tudo. O que ocorre, tá? Só para você também não ficar tão perplexo, Deus está ali. Deus está por trás daquilo que está acontecendo ali, tá bom? 100%, tá? Não significa que a pessoa que está envolvida naquela atividade sabe disso, porque nós também temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Vou dar um exemplo. Você olha para uma pessoa, a pessoa está fazendo uma ação negativa, a pessoa está, sei lá, roubando, ok? O Criador está por trás daquilo ali? Sim ou não? Sim, todo mundo concorda com isso. Deus está ali. A luz do Criador está por trás daquilo ali. Tá? Verdade. Está por trás daquilo ali. Mas isso não significa que essa pessoa que está cometendo essa má ação, não significa que ela está conectada no sentido de que ela está fazendo o que ela está fazendo, porque ela, da mesma forma, acredita que Deus está por trás daquilo ali. E aqui está a dificuldade. Aqui está a dificuldade da questão. Porque ao mesmo tempo que o Criador está por trás daquela situação, ao mesmo tempo, a pessoa... ela tem o livre-arbítrio de realizar ou não uma ação negativa. E é isso que a gente precisa aprender a conciliar. É isso que a gente precisa aprender a conectar e não ter problemas. Principalmente quando se trata de outra pessoa. Principalmente quando se trata de um outro ser humano. Do nosso ponto de vista, a gente tem que entender que é o Criador que está por trás daquilo, ok? Assumir a responsabilidade. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo, a gente tem que saber e entender que existe a possibilidade da pessoa que está realizando aquela ação ruim, ela, de fato, não está tendo clareza, não está tendo uma visão, uma conexão com a luz para fazer aquilo. Porque, vejam, existem situações em que você pode estar olhando uma pessoa fazendo uma coisa que para você é errada,
só que ela está fazendo aquilo com total kedushá, com santidade. Vou dar um exemplo. Imagina um pai que tem um filho envolvido com droga, tá? Aí o pai chega pro filho, você conhece o pai, tá? Você conhece o caráter dele e tal. E aí ele chega pro filho e fala assim, olha, se você parar de usar droga, eu vou comprar uma Ferrari para você. Eu vou comprar um carro mais lindo, só que você tem que ficar 1 ano sem usar droga, tá? Você conhece o pai, e você sabe que ele tá mentindo. Ele não tem, primeiro que ele não tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Sei lá, eu tô usando esse exemplo, tá bom? Mas poderia ser qualquer outro exemplo. Você sabe que ele não pretende cumprir essa promessa, tá? E aí o que ocorre é que o filho acredita. O filho acredita, fala, tá bom, eu não vou mais usar droga para poder ganhar esse carro. E aí o que ocorre é que ele para de usar droga. Aí fica lá 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fica 1 ano inteiro sem usar droga, né? Porque o pai prometeu que vai comprar a Ferrari. Aí chega num ano, o filho chega pro pai e fala, pai, ó, tenho como provar, ó, 1 ano limpo, sem usar nenhuma substância, não bebo, não fumo, não uso nada. Cadê minha Ferrari? Aí o pai fala, olha, filho, eu não vou te dar a Ferrari porque eu não tenho dinheiro. Eu só fiz o que eu fiz para você parar de usar a droga. O que você acha que o filho vai fazer? O filho vai ficar revoltado e vai voltar? Ou o filho vai olhar para a vida dele que agora tá melhor do que estava antes e vai falar, poxa, pai, obrigado? Vai depender de cada um. Olha, eu já vi isso acontecer. E eu nunca vi o filho falar, olha, eu quero saber, eu vou voltar pra miséria lá, porque você mentiu pra mim. Eu nunca vi. Pode ser que aconteça. Então, de repente, dependendo do filho, tem que ser um prazo maior, em vez de 1 ano, 2, 3 ou 5, sei lá, entendeu? Para que o filho sinta a luz e a alegria e a saúde de não estar envolvido com esse tipo de coisa. Porque aí, no final, ele vai ver que não importa a Ferrari, não importa ter o carro ou não ter o carro, nunca foi sobre o carro, nunca foi sobre ter um carro, mas se desconectar daquilo que é prejudicial. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Por que eu trouxe essa história? Porque às vezes, em certas ocasiões, a gente usa de algo que aparentemente não é correto, mas para que algo muito mais elevado ocorra. Eu vou dar outro exemplo. Isso os sábios explicam sobre Arão. Eu já devo ter trazido isso daqui para vocês em alguma outra ocasião, mas é dito sobre Arão que ele era um príncipe da paz. Ele era uma pessoa que promovia a paz no acampamento dos israelitas, né? Tanto que a conexão com Arão, Hakohen, né, o sumo sacerdote, é uma conexão de paz. E como que ele fazia isso? Então, por exemplo, se tinha 2 pessoas no acampamento que estavam brigando uma com a outra, o que o Arão fazia? O Arão ia para uma pessoa, chegava para ela e falava assim, fulano, eu acabei de encontrar aquele outro fulano, o ciclano. O fulano tá brigado com o ciclano, tá? Aí o Arão chega e encontra o fulano. Aí fala, fulano, eu encontrei o ciclano, acabei de encontrar. Aí o fulano, o que ele falou de mim e tal? Não, ele falou que você é uma pessoa muito responsável, muito pontual. Ele falou que você é uma pessoa que honra com seus compromissos. Aí o fulano, ele falou isso mesmo? Não acredito. Falou, pode acreditar em mim. Falou nada, mentira do Arão. Mas ele falou isso e o fulano acreditou. Aí depois ele encontrou o ciclano, que, né? Ela falou, olha, acabei de encontrar o fulano. Aí o ciclano, o que ele falou de mim? Ele falou que você é uma pessoa muito verdadeira, que você só fala a verdade, que você não mente. Não acredito, ele falou isso de mim? Falou, pode acreditar. Aí falou, poxa, e aí vai embora. Aí quando o fulano e o ciclano se encontram, não briga, porque esse acredita que esse falou bem, e esse acredita que esse falou bem. E aí quando eles se encontram, tá em paz. O Arão, ele mentiu para esse, só que no final o que aconteceu? Tá tudo certo. E aí você vai falar que o Arão tá errado? Fala, Maria. Mas aí você precisa ter uma elevação muito boa, né? Porque seu ego não usa isso contra você mesmo. Verdade. Tem que ser uma pessoa realmente que já tem ali um preparo espiritual para poder agir dessa forma. Sim. Porque o seu ego, com certeza, se aproveita dessa situação se você não tiver muita elevação. Sim, sem dúvida. Esse tipo de nível, realmente. Mas, por exemplo, no caso de um pai e um filho, que pai que não quer o melhor para o filho? Que pai que não quer o melhor para o filho? Todo pai quer o melhor para o filho. Toda mãe quer o melhor para o filho. Então, se for para tirar o filho de uma prisão, de uma escuridão, vale tudo. Vale tudo. Não vale tudo. Tem que fazer o que tem que fazer e até além do que pode ser feito. Então, voltando para a questão da recompensa. Então, o que é a recompensa? A recompensa
não é que vai acontecer aquilo que você quer que aconteça. Pode ser que aconteça o que você quer. Tudo bem. Pode ser que, sei lá, você medita aqui para encontrar sua alma gêmea. E você encontra a alma gêmea, mas ainda que encontrar a alma gêmea seja um nível de conexão realmente muito elevado com Deus. E, em verdade, eu digo para vocês, só encontra a alma gêmea quem está conectado com Deus. Não pense que você vai encontrar sua alma gêmea fazendo o que o ego quer. Não vai. Sinto te informar. A última coisa que vai acontecer é que você vai encontrar sua alma gêmea. Exatamente. A gente, por causa do nosso ego, a gente não sabe o que é o melhor para a gente. Quando não acontece aquilo que a gente quer, a gente tem que ficar feliz. Gente, olha, quando não acontece aquilo que a gente quer que acontece, a gente tem que ficar feliz. Por que a gente tem que ficar feliz quando não acontece aquilo que a gente quer? Porque o que a gente quer não é o melhor para a gente. Não é. O Criador tem um plano infinitamente melhor que o seu, para você. Então, se você faz um plano mirabolante para conquistar uma coisa, para ir conseguir um contrato, um trabalho, e dá tudo errado. Tudo errado. Você tem que ficar triste? Você, como aluno de Torá, está proibido de ficar triste. Está proibido. Não pode se dar o luxo de ficar triste. Você tem que agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Muito obrigado, meu Deus, por ter dado errado isso aqui. Eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. E se deu errado é porque eu ia me lascar. Eu ia quebrar a cara. Eventualmente, pode acontecer também de você conseguir aquilo que você queria. Pode acontecer também. E aí você vai agradecer ao Criador. Rachel, obrigado por essa bênção. Obrigado, aconteceu exatamente aquilo que eu tanto gostaria que acontecesse. Muito obrigado. Só que você tem que agradecer dos dois, tanto de um jeito quanto de outro jeito. Seu dever é agradecer o Criador a todo instante. Você tem que estar focado em ter gratidão a Deus por tudo que acontece com você, do dia inteiro. Minha mulher brigou comigo, obrigado, Deus. Fui roubado, obrigado. É difícil? Não. Para quem tem confiança em Deus, isso não é difícil. Só vai ser difícil para quem não tem confiança em Deus. Então, você quer medir o seu nível de confiança em Deus? É isso. O quanto você agradece pelas coisas ruins que acontece com você. Aconteceu uma coisa ruim, você não está agradecendo, significa que você não tem tanta confiança em Deus assim. Porque se você tivesse, você estaria agradecendo. Concorda? É contra-intuitivo, por quê? Porque o nosso ego não permite esse tipo de ideia. Nosso ego não permite esse tipo de ideia. Como é que eu vou agradecer por ter sido humilhado? Como é que eu vou agradecer a Deus por ter sido espancado quando eu era criança? Como é que eu vou agradecer a Deus por ter sofrido violência, seja ela qual for? É uma questão delicada. Ah, professor, como é que eu passo essa mensagem para uma pessoa que foi abusada? Como é que eu vou chegar para essa pessoa que foi abusada e falar para ela, olha, agradece por você ter sido abusada? Como é que eu faço um negócio desse, professor? Você não faz, porque seu papel não é esse, nesse momento. No momento que uma pessoa chega para você com um sofrimento muito grande, a última coisa que você tem que falar para ela é para ela agradecer. Não seja maluco também. Nesse nível. Uma pessoa, né, Hasbe Shalom, imagina uma pessoa que acabou de ser assaltada, perdeu tudo. Aí você chega para ela e fala, ó, agradece aí, ó. Agradece que é a melhor coisa. A pessoa não tem receptor para isso. Naquele momento, a pessoa não está preparada para ouvir essas palavras. Então, você vai piorar a situação se você falar isso naquele momento. Não significa que, eventualmente, você não vai falar isso para ela. Mas, no momento da dor, a única coisa que você tem que fazer é se colocar do lado da pessoa e falar, olha, eu estou aqui. É isso que você tem que fazer. Você não tem que tentar explicar nada para ela. Você não tem que vir com Cabala 1, aula 1 para ela. Não. A menos que você tenha plena certeza que ela está aberta para isso. Se ela realmente estiver aberta para isso, aí sim você pode entrar nesse tipo de conversa, nesse tipo de instrução. Mas você tem que ter muita segurança. Porque a pessoa ela está muito machucada, ela está muito emocionalmente quebrada. Então, você falar esse tipo de coisa para uma pessoa que está com o coração quebrado, emocionalmente, sabe, despedaçada, não vai ajudar. Não porque o que você tem para falar é ruim. Não é isso. Muito pelo contrário, você não está errado, você está certo. A pessoa sofreu um abuso, sofreu algo traumático. Deus está por trás? Ela tem que agradecer por ter acontecido isso? Sim. Está errado esse tipo de pensamento? Não, não está errado. Está certo, não está errado. Mas ela não está pronta para isso. Ela não está pronta para esse ensinamento, ela não está pronta, ela não tem receptor para isso naquele momento. Com o tempo, com o andar da carruagem, à medida que o evento fosse distanciando no espaço e tempo dela, eventualmente vai chegar o momento que você vai sentar com essa pessoa e falar, olha, queria te falar que aquilo que você viveu lá atrás, aquilo que causou uma dor muito grande para você,
te trouxe sabedoria, te trouxe entendimento, te trouxe maturidade, te trouxe visão. Não apenas isso. Você hoje, por conta do que você passou, você tem a possibilidade e a capacidade de ajudar outras pessoas que estão passando por um problema semelhante ao seu, que inclusive é uma das razões do porquê os sábios dizem do porquê que a gente sofre na nossa vida. A razão do porquê a gente passa por traumas, realmente assim, coisas muito pesadas, só tem um motivo, de acordo com alguns sábios. Sabe qual? Deus permitiu que aquilo acontecesse com você para que você se tornasse um mentor e um mestre e um conselheiro pós-graduado nesse problema para quem estiver passando ou ter acabado de passar por aquilo. Essa é a razão. Deus escolheu você para passar por aquilo, sabendo que no futuro você poderia ser consolo para alguém que está passando por algo semelhante e chegar para essa pessoa e falar, olha, eu passei por isso, eu sei exatamente como você está se sentindo e eu te garanto, vai ficar tudo bem. Eu me reergui, eu me reconstruí, eu venci, e porque eu consegui, eu tenho certeza que você também vai. E a pessoa vai ver que aquilo não está vindo de um lugar vazio, não está vindo de de uma coisa motivacional, e não, aquela pessoa sofreu o que eu sofri, né? A pessoa olha para você e fala, poxa, você realmente me entende, você sabe o que eu estou passando, porque você passou por aquilo, então eu acredito em você. Eu acredito em você. Se fosse qualquer outro falando, eu não ia acreditar, mas porque é você, e porque eu sei que você passou por isso também, eu acredito em você. Então, o meu fardo, o meu pesar já não é igual a 5 minutos atrás, porque você agora é o meu referencial, você é o meu herói, você é um exemplo para mim. Então, da mesma forma como você superou, eu acredito que eu também posso superar. Muito obrigado. Então, quando a gente passa por um problema na nossa vida, a gente tem que saber, a gente tem que agradecer pelo Criador, a gente, né, que tem um pouco mais de consciência. Eu estou passando por isso porque eu tenho certeza que no futuro alguém com um problema semelhante vai surgir na minha vida, mas pelo fato de eu estar passando isso, eu vou poder instruir essa pessoa, eu vou poder guiar essa pessoa, eu vou poder tirar a dúvida dessa pessoa, eu vou poder conectar ela com a luz do Criador. Isso é conectar as pessoas com a luz do Criador, porque a pessoa vai estar se sentindo o quê? Sozinha, destruída, acabada, aniquilada e tal, e aí um anjo vai aparecer na vida dela, você. Por que você? Porque você passou por aquilo e você superou aquilo. Aí agora aquela pessoa vai olhar para você e vai ver o quê? Vai ver uma luz. Fala assim, poxa, eu também posso superar esse trauma. Então, amigos, sabe, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender. A porção da semana continua. Moisés, então, lembra os israelitas sobre o milagroso pão, o maná, que caía dos céus e as outras maravilhas com que o Criador, sim, os presenteou durante esses 40 anos no deserto. E Moisés também adverte o povo de Israel para estarem conscientes das armadilhas de sua futura prosperidade e orgulho das façanhas militares, né? Aqui tem um outro ponto, amigos, olha, que é tão importante, sabe? Quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente alcança um objetivo e tal, a gente precisa dar o crédito para quem merece o crédito. Eu, né? Não. Alcancei o meu objetivo. Você só alcançou por causa do Criador. E você tem que dar o mérito a Ele. Foi Ele que te deu a força, a inteligência, a sabedoria, a compreensão, tudo para você alcançar aquilo que você alcançou. Então, chegar no seu objetivo e falar, eu consegui isso tudo sozinho, por mim mesmo. Péssimo isso. Péssimo isso. Não é um comportamento de uma pessoa conectada com a Torá. Ah, mas e a questão do mérito, professor? A gente vive falando sobre a questão do mérito. E agora? Fui eu ou não fui eu? Como que a gente concilia a questão do mérito, da meritocracia, de ter feito o correto e ter alcançado, né, o objetivo, com chegar no objetivo e falar, Deus, é por sua causa que hoje eu estou aqui. Não é por minha causa, é por sua causa. Mas eu não fiz o esforço. Eu não tenho mérito. Então, como que eu consigo? Oi? Foi um trabalho em conjunto. Foi um trabalho em conjunto? Eu quero ouvir vocês. O que vocês acham? Como é que concilia essas duas coisas? Fui eu 1%. pelo meu mérito ou foi Deus? 1% com 99%. Foi 1% dos 99%. Tá bom. O que mais? Nós somos só instrumentos, né? A gente está aqui só para gerenciar, só para administrar o que ele dá para a gente. Muito bem, verdade. O livre-arbítrio é nosso, a gente dá o start, e aí o resto precisa da força dele também. Muito bem, legal. O que mais? Quero ouvir mais. Dani, a Ruth também. Fala, Dani.
Como que a gente concilia essas duas coisas? Eu gostei do que ela falou, acho que eu vou pegar carona nessa fala dela de 1% nosso, 99% dele. 1% da nossa iniciativa, mas o restante já está tudo pronto, então a gente só tomou a iniciativa. Ok, livre-arbítrio, né? Tá bom. Só que você recentemente também falou que não adianta ficar pedindo as coisas para ele lá, que ele não faz nada para a gente. Tem que ter um despertar de baixo, né? Tá bom. Então, para explicar isso, eu vou trazer um ensinamento da Hassidut, que é muito importante, que é muito legal. A gente tem dois momentos na história do povo de Israel que são muito impactantes, muito significativos, tá? Primeiro é o que a gente chama de Matan Torá, que é a entrega da Torá, que é quando Deus revelou a Torá, né, os 10 mandamentos e tudo mais, para o povo de Israel no Monte Sinai, depois que eles saíram, né, do Egito. Esse é um momento que é realmente muito forte, muito impactante. Só que tem um outro momento na história, né, do povo de Israel, que é tão, se não mais elevado do que a própria entrega da Torá. Qual é esse momento? Esse é um momento que nós hoje celebramos como o dia de Purim. Purim, sabe Purim? A festa de Purim. O que a gente aprende, né? O que nós lembramos na festa de Purim? Qual que é a história do Purim? Tá bom, vou lembrar vocês. O povo de Israel vivia na Pérsia, e aí houve um decreto feito por um homem muito negativo, em que todos os judeus tinham que ser mortos. Por que eles tinham que ser mortos? Porque eles não queriam se curvar ao rei. Eles não queriam, né? Em outras palavras, eles não queriam abrir mão da Torá. Eles não queriam. Eles estavam dispostos a morrer, se fosse necessário, mas não iriam abrir mão da Torá. E então, por causa, né, dessa completa entrega, eles tiveram um milagre muito grande, um livramento muito grande. O decreto foi revogado, eles puderam se defender, e não houve nenhuma morte, não houve nenhum massacre. Agora, por que isso, de acordo com os sábios, é tão elevado e tão grande quanto a entrega da própria Torá no Monte Sinai? E a resposta, amigos, é o seguinte: no Monte Sinai, do ponto de vista do povo, o recebimento da Torá foi algo totalmente gratuito, algo totalmente dado, sem mérito, sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de movimento de baixo. Eles receberam a Torá, só que não teve um movimento de baixo para isso. Diferente do que aconteceu em Purim. É dito que em Purim eles também receberam a Torá. Só que nessa ocasião, em Purim, houve uma completa entrega. Eu estou disposto a morrer, mas eu quero receber. Eu não quero. E aqui eu receber no sentido de que eu não vou abrir mão dessa luz. Então, como é que a gente concilia? É o que vocês falaram. Tem o livre-arbítrio, tem a escolha, tem a nossa parte no contrato, tem a nossa parte no pacto e tem a parte do criador do pacto. Então, ao mesmo tempo, sim, você tem o mérito, porque você escolheu a vida. Então, quando você chega no seu objetivo, tem um ensinamento que me vem agora aqui na mente que fala assim: se você trabalhou e não achou, e não encontrou, né, e não achou, não acredite, não acredite. Se você não trabalhou e achou, né, e encontrou, não acredite, não acredite. Agora, se você trabalhou e achou, acredite. Agora vamos decifrar isso daqui. Se você trabalhou e não achou, não acredite. Não acredite no quê? Não acredite que você trabalhou. Você não trabalhou. Então, se você trabalhou e não achou, não acredite. Não acredite no quê? Que você trabalhou, porque você não trabalhou. Se você não trabalhou e achou, não acredite. Não acredite no quê? Que você achou. Você não achou nada. Você acha que você achou, mas você não achou. Por que você não achou? Porque você não trabalhou. Agora, se você trabalhou e achou, então acredite que você trabalhou e que você achou. Agora tem um segredo aqui. O segredo é a palavra achou ou encontrou. Quando você acha alguma coisa, como que é achar uma coisa? Você acha, tipo, olha o que eu achei. Normalmente quando você acha uma coisa, você fica surpreso, porque você não esperava que aquilo que você estava procurando ia aparecer naquele lugar, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O achar alguma coisa está ligado com você encontrar, mas sem esperar que você, naquele lugar, aquele negócio ia estar ali. Que nem, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu tenho até aqui a minha carteira. Aí eu não sei onde eu botei a minha carteira. Aí eu fico procurando, mas eu tenho certeza que eu coloquei em cima daquela mesa ali. Eu coloquei ali, só que não tá ali. Aí eu procuro, aí eu encontro, aí eu acho ela do outro lado, acho ela aqui, ó, nesse lugar aqui. Achei! Eu não esperava que ela estivesse aqui. Na minha cabeça ela estava ali. Eu achei ela aqui, então eu fiquei surpreso. O ensinamento fala:
Se você trabalhou e achou, acredite. E o que isso ensina? O que a gente está falando aqui, que quando você alcança o seu objetivo, se você se esforçou, se você realmente trabalhou e você achou, ou seja, vai surgir de uma forma que você nem imaginava, acredita. Isso é um ensinamento, olha, realmente muito profundo, sabe, pessoal? Porque a gente faz muitos planos e a gente fica muito frustrado, sabe, quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Significa que você não tem que continuar tentando, se esforçando, trabalhando? Não. Às vezes a pessoa fala assim, eu fico dando murro em ponta de faca, nunca acontece. Não acontece do jeito que você acha que tem que acontecer, mas isso significa que você tem que desistir? De forma alguma. Continua. Só não acha que a coisa vai acontecer do jeito que você está programando. A conexão entre aquilo que você está fazendo e o resultado que vai acontecer, porque você está fazendo aquilo, nem sempre está conectado com o quê? Com a maneira como você acha que a coisa vai se realizar. Você trabalha o mês inteiro para poder fechar um contrato de 10 mil reais. Eu vou dar um exemplo prático. Você faz um trabalho, você faz um contrato para um cliente, que no final, quando você entregar o trabalho, você vai receber 10 mil reais. Aí você faz tudo o que você tem que fazer, trabalha, chega no dia, você entrega o trabalho, o cara olha para você e fala assim, olha, eu não tenho dinheiro, fui à falência. Você não vai receber os 10 mil dele. Só que aí você vira a esquina, passa uma pessoa do nada e fala, quero te dar de presente isso aqui, toma. Aí você abre e tem 10 mil reais lá. É isso que eu tô falando. Você tem que fazer o trabalho. Não tem como fugir do trabalho. Você tem que fazer o trabalho. Agora, a forma como o resultado desse trabalho vai se manifestar, não necessariamente vai ser da maneira como você espera. E isso você tem que ficar em paz. Você tem que saber que você fez o seu trabalho. Você tem que fazer o seu trabalho. A maneira como o resultado desse trabalho vai se manifestar é com Deus, é com o Criador. Pode ser através daquele contrato certinho, beleza, ótimo, se for dessa forma, mas pode ser de uma forma que você nem imagina. Alguém já viveu algo semelhante a isso? Vixe, Deus é totalmente criativo, muito maluco demais. É por isso que a gente chama ele de criador. Até às vezes você até ganha, pode até ganhar o dinheiro tudo certinho e perder em seguida tudo, e vice-versa. O cara pode te dar calote e você ganhar muito mais de bênçãos. Você fica doente, você gasta aquilo tudo no minuto, e assim vai. A criatividade de Deus é infinita. Ele apronta tudo isso para nós. E mais uma vez, a ideia de que a recompensa do cumprimento das leis de Deus é exatamente essa, amigos. É você ter essa paz, essa tranquilidade, que eu vou acordar todo dia, eu vou fazer o meu trabalho, vou cumprir com as minhas obrigações, vou participar das reuniões que eu tenho que participar, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas que o resultado daquilo que eu preciso vir dessas coisas, exatamente da maneira como eu imagino, é algo que eu tenho que aprender a abrir mão. Eu tenho que aprender a abrir mão, porque é nesse abrir mão que eu deposito a minha fé, a minha confiança e a minha certeza em Deus, no Criador, em Hashem. Fala, Ruth, pode falar, querida. Shalom, amigos. Professor, eu senti o desejo de falar, na época da pandemia, né, que estourou, que tivemos que fechar tudo, enfim, eu tinha um consultório dentário, tivemos que fechar, e eu procuro ser fiel no meu macer, né? Para os amigos que não sabem, macer é dízimo, tá? Aí quando estourou a pandemia, fechou tudo, aí eu falei, agora sim, agora eu vou dançar, porque eu tenho certeza que o que eu for precisar, o Criador vai me suprir. Aí as pessoas que olhavam, de repente, chegava um, dava uma coisa, outro chegava outro, eu mandei dinheiro para você. Aí as pessoas falavam assim, uai, o que aconteceu? Que aconteceu isso com você? Eu falei, é o Criador. Muito bom. Obrigado por ter compartilhado, porque é exatamente isso, sabe? A gente é colocado em teste, sabe? Mas se a gente mantém a nossa confiança, a gente pode ficar tranquilo, sabe? De que não vai faltar. Por mais difícil que seja a situação, por mais, assim, caótica que ela pareça, se você lembrar que o Criador está por trás disso, vai dar tudo certo. Você
Você vai passar por esse momento, por esse desafio, de uma forma muito mais equilibrada, de uma forma muito mais evoluída, mais elevada, tá? Então, só para a gente encerrar, né, ainda falando da porção de semana, Moisés relembra ainda, né, o povo de Israel sobre as transgressões que eles realizaram no deserto, recontando a história do bezerro de ouro, descrevendo também a abundante misericórdia do Criador. E aqui está uma coisa importante a ser pontuada também, amigos. Olha, o Criador, a misericórdia dele não conhece limite, não conhece limite. E a gente precisa lembrar disso. Porque no processo a gente, de novo, acaba cometendo algumas gafes. Agora a gente tem que saber que o Criador ele está sempre de braços abertos para receber a gente, sabe, com amor. A gente só tem que se arrepender, verdadeiramente. A gente só tem que fazer techuvá, retornar. A gente tem que retornar a Deus. A gente tem que se apegar ao Criador. A gente tem que vencer esse orgulho, tem que vencer esse ego. Ah, não, eu não sabe, a má inclinação pega nesse lugar. Ah, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, Deus não me quer mais e tal. Para com isso. Busca retornar para Deus. Se arrependa, retorna para Deus. Pede ajuda. Não deixa a má inclinação ganhar volume dentro da sua mente nesse sentido. Porque, de novo, a misericórdia de Deus não tem limite. Não tem limite. Olha só, a misericórdia de Deus não tem limite. Por mais desviado que você vá, por mais longe que você vá, na hora que você decidir voltar para casa, você pode ter certeza, o pai vai estar de braço aberto esperando você, com amor, com carinho, com tudo que você pode imaginar de coisas boas. Você só tem que vencer o ego, de falar, não, eu vou voltar para perto do meu pai, eu vou voltar para perto da minha casa, vou voltar para minha casa. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que, assim como Deus é misericordioso, e a misericórdia dele não tem limite, você também precisa ser assim com as pessoas. Você precisa ter misericórdia das pessoas. Você precisa perdoar as pessoas. Você precisa, sabe, de alguma forma, mandar a mensagem de que, olha, o dia que você quiser vir falar comigo, eu vou falar com você. Não precisa ter medo. Vem falar comigo. Vai dar tudo certo. Quebra essa barreira. Perdoa. Perdoa, você tem que perdoar. É do seu interesse perdoar as pessoas. É do seu total interesse perdoar as pessoas. Porque a medida de luz que a gente recebe é proporcional ao quanto de luz a gente compartilha. Se você tem 10 pessoas numa sala e uma delas você não compartilha porque você está magoadinho com ela, então você só consegue receber luz equivalente a quantas pessoas? 9. Eu vou repetir para ficar claro, para vocês não terem dúvida do que eu estou falando. A gente recebe luz de forma proporcional ao quanto a gente compartilha dela. Eu recebo luz, né, de forma proporcional ao quanto eu estou disposto a dar, ao quanto eu estou disposto a compartilhar essa mesma luz. Se eu estou numa sala com 10 pessoas e uma delas me feriu, ou me magoou, ou me deixou chateado, uma delas, e por causa disso, por causa dessa mágoa que eu guardo, eu não compartilho com ela, eu só vou receber luz proporcional a 9 pessoas. Então não é do meu interesse, eu quero receber mais luz, eu quero ter mais bênção na minha vida. Então eu tenho que estar disposto a compartilhar com todas as pessoas, sem limitação, sem distinção. Não é porque a pessoa pensa diferente de mim que eu não tenho que ter misericórdia dela, que eu não tenho que compartilhar com ela. Não, eu tenho que compartilhar com ela porque é do meu interesse. Eu vou receber mais luz se eu compartilhar luz com essa pessoa também. Então tem que ser muito tonto para não compartilhar luz com as pessoas por causa de mágoa, por causa de briga passada. Para com isso, não seja tolo. Se você quer mais luz de Deus na sua vida, você precisa perdoar aquela pessoa. De verdade, perdoar ela e compartilhar com ela. Dar o seu melhor para ela, falar com ela, ajudar ela. Porque assim você vai receber mais também. Ficou claro? É o funil, né, professor? Que você fala desde o Cabala 1. Se eu fechar o meu funil, eu vou receber menos, né? A regra é clara. A lei é clara. Receber mais, tá? Totalmente envolvido e conectado com quanto eu compartilho, tá? Não vou compartilhar com aquele cara porque ele me trapaceou no passado. Para com isso, vai falar com ele, pô, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? O cara não vai nem acreditar, fala, caramba, meu, eu pisei na bola com ele e ele mesmo assim veio falar comigo, esse cara é muito doido, que pessoa incrível. Aí a pessoa fala, pô, cara, eu tava com peso olha, eu já vi isso acontecer. E às vezes, olha, a pessoa está passando um perrengue, ela ouve isso aqui que eu estou falando, ela faz, e aí a outra pessoa fala, olha, eu estava pensando em você, isso era um peso que eu tinha, mas eu não tinha coragem de pedir desculpa. Inclusive, eu quero devolver tudo aquilo que eu peguei de você, com juros.
Tá aqui, ó. Eu já vi isso. Então eu não sei que problema que você tem com a pessoa, mas pega essa. Manda um WhatsApp, manda um oi. Você não tem nada a perder, pelo contrário. Muito pelo contrário. Mesmo que a pessoa não fale nada com você, mesmo que a pessoa não responda, não importa. Você fez a sua parte. E aí a bênção que você estava esperando pode se manifestar num outro lugar, num outro ponto, numa outra situação. A pessoa está travada aqui no relacionamento. Ou a pessoa está travada aqui no trabalho, ela perdoa uma dívida passada, ela perdoa uma mágoa passada. A pessoa nem fala com ela só faz alguma coisa para realmente manifestar que ela passou por cima daquilo. Uma mensagem, um telefonema, um oi, até por um intermediário, inclusive. Ela fazer isso, que o bloqueio do outro lado, ó, se desfaz. Testa, vê se funciona. É o que eu tenho para te dizer. E, para terminar, Moshe enfatiza que a geração do deserto tinha uma responsabilidade especial de permanecer leal às mitzvot, aos preceitos da Torá, por causa dos muitos milagres que eles vivenciaram pessoalmente. E de novo, amigos, aqui é outra coisa. Se você viveu um milagre pessoal, você tem uma responsabilidade gigante, tá? Só queria te lembrar disso. Após detalhar as numerosas virtudes da terra prometida, da terra de Israel, Moshe ensina ao povo o Shema Israel, mais precisamente o segundo parágrafo, que enfatiza a doutrina fundamental de recompensa e punição. Recompensa e punição, baseado no cumprimento das leis de Deus. Cumpriu as leis de Deus? Recompensa. Não cumpriu? Punição. Põe isso na sua cabeça que você vai viver bem. A porção conclui com a promessa de Deus, uma vez mais, de que ele vai proteger o povo de Israel se eles cumprirem as leis da Torá. Simples assim. Tá bom, queridos? Com isso, então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer pontuar mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Tenham todos uma boa semana, com muita brachot, com muita bênção, com muita luz, com muito milagre, com tudo de melhor sempre. E até o nosso próximo encontro. Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigada. Boa noite, Obrigado. pessoal. Tudo de Obrigado. bom. Obrigado, pessoal. Baruch Hashem. Uma boa noite. Obrigado, mestre.